como fazer dinheiro rápido, começando como corretor ou sendo já um corretor experiente que não está conseguindo vender todos os meses ou ter uma grande consistência. Se tu não me conhece ainda, meu nome é Rafael Dalla e eu ajudo outros corretores a dominar a fotografia imobiliária através do seu telefone e passar a vender todos os meses. Esse vídeo aqui foi um vídeo pensando em quando eu comecei, é um vídeo bem inspirado na minha vida e na minha carreira como corretor de imóveis, em quando eu consegui ter uma certa consistência de vendas como corretor. No mercado imobiliário, da experiência que eu tenho, pelo menos aqui em Porto Alegre, a grande maioria, na média dos corretores, os corretores vendem um imóvel a cada 3 meses. Existem algumas exceções, mas, por exemplo, eu conheço imobiliários que têm uma equipe de 20 corretores, por exemplo. Nessa equipe de 20, 3 vendem 3, 4, quando é muito, vendem todos os meses. E os outros ficam ali, um a cada 2, um a cada 3, eventualmente tem algum que acaba demorando mais para vender, mas em média os corretores acabam vendendo um imóvel a cada 3 meses. Inclusive um dado bem interessante para elucidar isso é que na última jornada da fotografia imobiliária, que é um evento que eu faço eventualmente para ensinar a fotografia através da internet, 75%, praticamente 75% dos alunos daquela jornada não tinham vendido naquele mês. Fazia mais de 2 meses que eles já tinham vendido o último imóvel dele. Então é muito comum, não só aqui em Porto Alegre, a gente não ter essa consistência na grande maioria dos corretores. Então, qual é o intuito desse vídeo aqui hoje? É te ensinar um passo a passo para que tu possa ter estabilidade financeira dentro do mercado imobiliário. Rafa, significa que eu vou passar a vender todos os meses com esse passo a passo que tu vai dar? Não necessariamente vender todos os meses, mas tu vai ganhar, tu vai fazer dinheiro todos os meses com esse passo a passo que eu vou te dar aqui. Porque por experiência, para tu conseguir ter uma certa tranquilidade para vender todos os meses, tu precisa de uma certa estabilidade financeira. Senão a gente começa a ficar com aquela ânsia de venda e acaba transmitindo isso às vezes para os clientes. Isso acaba fazendo a gente vender menos e a gente fica ansioso e a gente chega em casa e, poxa vida, esse mês eu não vendi de novo. Então esse vídeo aqui, esses passos que eu vou te dar, eles vão acabar com esse tipo de sentimento. Essa é a intenção. E por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu já passei por isso. Porque lá em 2013, mais ou menos, eu estava com esse problema. Eu não vendia consistentemente, mas eu precisava de uma estabilidade e olhando para um colega meu, que talvez ele nem saiba, mas ele me inspirou muito naquela época, ele acabou me dando dicas, ele foi me mostrando mais ou menos o caminho de como fazer para ter essa estabilidade financeira, mesmo que eu não vendesse todos os meses. Então vamos ir para esse passo a passo aqui que tu vai entender. Rafa, mas como que a gente vai conseguir ganhar dinheiro, fazer dinheiro dentro do mercado imobiliário, se a gente não está emplacando vendas aqui na imobiliária, se eu não estou conseguindo vender todos os meses? O corretor de imóveis ele tem dois formatos de ganhos no mercado imobiliário, certo? Normalmente ele ganha quando vende, ou seja, ele vai ganhar uma comissão pelo imóvel que vendeu, ou a gente ganha quando um colega vende um imóvel que a gente captou para venda. E como a gente talvez esteja, tu que está assistindo esse vídeo aqui, talvez esteja com uma dificuldade de vendas, tu ainda precisa amadurecer mais como vendedor, estudar mais, talvez fazer um treinamento, um curso, alguma coisa assim. Eu quero te apresentar uma forma de tu fazer dinheiro mesmo que tu não tenha habilidade de venda, perfeito? Então a gente vai focar nessa captação de imóveis para que os nossos colegas nos tragam dinheiro. Esse é o grande trunfo desse vídeo aqui que eu estou trazendo para ti. E esse passo a passo é exatamente o passo a passo que eu aprendi no meio do caminho da minha jornada como corretor e que se eu estivesse começando hoje, eu faria exatamente igual. Eu me estabilizaria financeiramente no mercado imobiliário para depois eu dar um passo a mais a ponto de me especializar mais nas vendas. O primeiro passo é a gente entender que a gente precisa focar muito no volume de venda dos nossos colegas, ou seja, é essa parte que eu falei de a gente trabalhar, os nossos colegas trabalharem vendendo os nossos imóveis. Então, eu iria trabalhar em uma imobiliária que tem alguma dessas duas características, ou que ela é grande, com um número bacana de corretores, e com volume legal de vendas, que a gente tem essa informação, ou até pode ser uma imobiliária um pouquinho menor, mas que tu percebe que ela tem um bom volume de vendas. O volume de vendas é a parte mais importante para a gente entender, para a gente
de pré-requisito para que a gente possa trabalhar nessa imobiliária nesse formato que eu estou te ensinando aqui nesse vídeo. O segundo passo é a gente partir para concentração de vendas, ou seja, a gente vai entender aonde que essa imobiliária atua, qual é o bairro que ela está atuando que tem mais volume de vendas. Quando eu comecei no mercado imobiliário e eu usei esse método aqui, eu entrei na Auxiliadora Predial, que era uma imobiliária aqui de Porto Alegre, e ela, no sistema, eu conseguia puxar todos os imóveis vendidos por mês. Então, eu puxei, provavelmente, eu não me lembro exatamente, mas foi em torno de 30 a 60 dias atrás. Quais foram os bairros que mais venderam imóveis em Porto Alegre naquele momento? E eu cheguei a 2 bairros, que em Porto Alegre foi Cidade Baixa e Petrópolis. E o que eu comecei a entender? Que se eu quero que os meus colegas, eu quero ajudar os meus colegas a vender os imóveis que eu capto, eu preciso colocar imóveis onde eles têm mais clientes para atender. Ou seja, eu preciso dar mais opções para eles, para mostrar para os clientes deles opções de venda. E aí eu aumento a chance de um colega meu vender aquela captação minha. E a gente vem então para o terceiro ponto, que é a concentração de imóveis à venda. Eu passei então a excluir da minha geografia de captação de imóveis todos os imóveis que não estavam no bairro Cidade Baixa. Todos. E é muito legal eu lembrar dessa parte, porque foi uma época que eu vim de uma auxiliadora predial que era em um outro bairro que eu nunca tinha atuado, aqui em Porto Alegre, que era o Jardim Europa, porque um amigo meu que trabalhava lá vendia muito bem lá e ele me chamou, vem pra cá, e eu fui pra lá e foi talvez o pior momento como corretor da minha vida. Eu nunca tinha vendido tão pouco quanto quando eu atuei no Jardim Europa. E aí eu acabei vindo pra Cidade Baixa, que era um bairro que eu já tinha domínio, em função desses dados que eu tinha visto. E aí aqui eu comecei cara, eu não vou mais atuar em outro bairro que não seja Cidade Baixa, porque eu já conheço ele. E é um bairro que eu sei que eu tenho um volume de captação que eu consigo manter. Então eu comecei a captar muitos imóveis aqui na Cidade Baixa. Uma dica extra: captar imóveis por exemplo, semelhantes, apartamentos de 1 dormitório ou só apartamentos de 2 dormitórios. Fazer uma captação semelhante ajuda também a aumentar esse volume de vendas. Então, concentração de imóveis, de captações no mesmo bairro, num bairro daqueles que estão lá no alto. O quarto passo é a gente qualificar, a gente amplificar a chance de venda das nossas captações. O que significa isso? A gente dar muita qualidade às nossas captações. Qualidade que os nossos colegas que estão vendendo bem naquele bairro não dão às suas próprias captações. No meu caso, naquela época, foi quando eu aprendi a fazer fotografia imobiliária num nível mais alto, num nível maior. Provavelmente tu vai ter que aprender, estudar ou melhorar, qualificar as fotos que tu usa nos teus imóveis para os teus colegas, quando estiverem buscando aquele imóvel ali no sistema, eles pararem no teu imóvel, pô, esse imóvel aqui parece bonito, eu vou mandar para o meu cliente. Para aumentar esse movimento de envio de opções dos imóveis que tu captou para os clientes dos seus colegas. E também eu passei a avaliar os imóveis que eu captava. Eu entrava em contato com os proprietários e passava para eles uma avaliação. Por exemplo, eu dizia: ô, seu João, tudo certo? Olha só, eu vou fazer uma avaliação do seu imóvel aqui. Chegando no escritório, eu fazia uma avaliação embasada com vários links, explicando para ele por que o imóvel dele talvez estivesse mal colocado no mercado em relação a preço, e enviava para ele. Alguns desses imóveis aceitavam a minha avaliação e eram os imóveis que vendiam mais rápido. Por quê? Porque a gente conseguia enquadrar ele dentro do mercado imobiliário. Inclusive saiu uma pesquisa do Quinto Andar, se eu não me engano, esse ano mesmo, dizendo que somente 10% dos imóveis no mercado imobiliário vendem acima do preço de mercado. E como a gente está querendo volume de dinheiro para nos estabilizar financeiramente, a gente precisa fazer esse movimento de avaliar o imóvel. Por quê? Porque a gente está focado em vender 90% do tempo do nosso ano ali, e não só 10% do ano. É muito importante a gente qualificar as nossas captações, os nossos imóveis, seja através da fotografia, de anúncios bem feitos, cadastrando ali o melhor anúncio que a gente pode fazer dentro do site da nossa imobiliária, e também através da avaliação de cada um desses imóveis. É importante a gente entender que, inclusive, essa pesquisa do Quinto Andar, ela nos mostra que não tem marketing milagroso
que vá vender produto caro. Então, se a gente percebe que o imóvel está caro, a gente precisa avaliar. E o quinto passo, ele é um passo que ele vem através de dados. Quando eu abri minha imobiliária aqui, minha primeira imobiliária aqui em Porto Alegre, e a gente conseguiu fazer análise de dados tanto dos meus números, quanto do meu sócio, quanto dos nossos corretores, onde a gente conseguiu, analisando os dados, perceber que a cada 8 imóveis que a gente captava, a gente ou alguém vendia um dos nossos imóveis. Então a gente começou a entender que a gente precisava captar, pelo menos, se eu queria fazer dinheiro todos os meses no mercado imobiliário, a gente começou a compreender que a gente precisava captar pelo menos 8 imóveis por mês. Lógico, esse dado é um dado aqui de Porto Alegre e pode ser que na tua cidade seja um pouco diferente. Se tu consegue captar 8 imóveis por semana, capta, desde que tu não perca a qualidade da captação. É importante tu manter a qualidade, fazendo fotos bem feitas, avaliando o imóvel. A qualidade é imprescindível para que esse passo a passo aqui vá te dar resultado. Pelo menos 8 imóveis por mês captados dentro dessa qualidade. É impossível, eu coloco a minha mão no fogo, é impossível. Se tu seguir esse passo a passo, esses 5 passos aqui, e dentro de uma imobiliária os teus colegas não estiverem vendendo os teus imóveis daqui 2 a 3 meses de uma forma consistente, alguma coisa de errado tem. E eu te convido daí a comentar aqui, caso tu esteja vendo esse vídeo de novo mais além, eu te convido a comentar aqui. E eu quero te convidar também a comentar se tu faz mais ou menos esse passo a passo no teu dia a dia, se tu já conhecia mais ou menos esse passo a passo aqui para conseguir ter consistência no mercado imobiliário, mesmo que tu ainda não esteja vendendo bem. E também quero te convidar, caso tu tenha curtido esse vídeo aqui, tenha contribuído contigo, dá like nele, se inscrever aqui no canal. Semanalmente eu tô trazendo um conteúdo como esse pra cá. Chega de corretor meia boca no mercado, bora ter consistência, bora vender todos os meses aí, fazer dinheiro todos os meses, que é isso que eu tô querendo te proporcionar. Fechou? Um abração e até o próximo vídeo.